Olá! Muitos professores usam filmes durante as aulas, com o objetivo de chamar a atenção dos alunos para determinado assunto. A ferramenta é uma forma de unir realidade e ficção, para facilitar o processo de ensino-aprendizagem. Esse é o assunto de hoje do programa Em Tese. E quem nos explica um pouco mais sobre o tema é o mestre em Educação pela Universidade Federal do Paraná, Sandro Luiz Fernandes. Olá, Sandro, seja bem-vindo ao programa Em Tese. Obrigado. Sandro, explica um pouquinho mais sobre essa relação do cinema com a educação. Essa foi algo que sempre me preocupou, né? Eu pesquisei, quando eu comecei a dar aula, né, muito antes de começar o mestrado, eu percebi que era muito comum os professores de todas as áreas utilizarem filmes em sala de aula. Uma vez, numa reunião pedagógica, um professor de biologia falou o seguinte: quando eu passo o filme para eles, eles ficam quietinhos prestando atenção. Eu falei, isso me preocupou. Eu falei, mas se eles apreendem alguma coisa, isso é significativo para eles de alguma forma? Aí eu comecei a pesquisar, antes de começar o mestrado. E aí eu percebi que a ilustração que o filme levava para a sala de aula nem sempre era significativa para o aluno. Então isso me chamou mais atenção, e aí que eu fiz o projeto e levei para o mestrado de Educação da Federal e foi aceito. E o assunto da sua dissertação, no caso, focou os professores de História? Isso, a minha formação é História, então eu achei que seria mais adequado eu entrar numa área em que eu já conhecesse um pouco mais profundamente, teoricamente inclusive. Porque isso é muito comum em todas as disciplinas, mas o meu foco foi o ensino de História e isso também é muito frequente. E, aliás, cada vez mais frequente, porque a tecnologia ficou muito mais acessível às pessoas. Então, quando se começou a falar nisso, por exemplo, de forma formal, aqui, pelo menos em Curitiba, foi o professor Albano Voisk, que deu aula no estadual, depois foi professor da Federal também, e ele já estudava isso nos anos 60, 50, 60, da possibilidade de levar o cinema para a sala de aula, né? Ele falava isso nos anos 50, algo que hoje é possível, ele falava assim, toda sala de aula tem que ter uma tela branca para projeção. Ele pensava, é claro, no aparelho que projetava. Ele não imaginava o videocassete, e muito menos o DVD, e muito menos uma televisão em sala de aula, coisa que hoje existe tanto nas escolas municipais quanto nas escolas estaduais. Pela minha pesquisa, né, e como eu falei para você, eu comecei um pouco antes de fazer o mestrado, nas escolas públicas municipais, televisão em sala de aula já é uma realidade de bastante tempo, de pelo menos uma década. E nas escolas municipais, nas escolas estaduais, isso é uma realidade recente. Não que não existia televisão nessas escolas antes, mas em sala de aula, em todas as salas de aula, isso é uma realidade desde do governo atual, né, que começou a comprar aquelas televisões laranjas e colocar em sala de aula. Então isso é uma realidade de todas as escolas públicas em Curitiba. E os professores utilizam os filmes nas aulas? Utilizam com muita frequência, utilizam filme. Os professores de História que eu fui fazer a pesquisa... Você fez entrevistas com esses professores? Fiz entrevistas. Eu peguei uma amostragem de uma região determinada da cidade de Curitiba e eu fiz entrevista exclusivamente com os professores de História. Primeiro eu fiz uma amostragem, a maioria usava, e desses que eu fiz a amostragem, eu peguei alguns para entrevistar e realmente saber qual é a relação dele com o uso do cinema em sala de aula. Exclusivamente professores de História do ensino médio, né? Eu esqueci de citar isso, do ensino médio. Então, é muito comum a presença dos filmes, né? E esses filmes tentando, para o professor, facilitar o processo de ensino-aprendizagem. E aí está o grande X da questão, né? O grande nó que ainda não foi desfeito, que é o fato do professor levar o filme muitas vezes apenas para ilustrar um determinado conteúdo histórico, o que é um grande problema. Porque Marc Ferrot citava já nos estudos dele de cinema que nós temos que tomar muito cuidado com isso. O livro dele chama História Vigiada. Temos que tomar muito cuidado com isso porque o cinema, nem em sala de aula, infelizmente, não é tratado como um documento histórico. Então o cinema vira, muitas vezes, um substituto do professor para ilustrar determinado assunto, como se aquilo fosse a verdade histórica. Ele não pode substituir a explicação. Nem a explicação e nem o estudo histórico, né? O aluno deve saber que o filme é um documento. Como um documento, ele deve ser analisado porque ele foi feito por alguém. Ele tem determinada intenção, mesmo que seja uma intenção comercial, né, de ser vendido, ou mesmo de divulgar uma ideologia, como os nazistas fizeram, por exemplo. Mas o cinema tem uma intenção. E o professor deixa isso de lado. E muitas vezes, não todos os professores,
mas a maioria usa isso como uma ilustração exclusivamente. E aí não deixa de discutir o processo de construção, de produção do filme, de intenção do filme, do diretor, do produtor, que é toda uma produção que tem uma intenção. Como eu disse, seja ela comercial, seja ela ideológica, seja ela de fazer propaganda, mas existe uma intenção. E pode ser um instrumento também para gerar discussão em sala de aula. Sem dúvida. Eu acho que gerar discussão, sempre pensando que a discussão deve levar à reflexão e à produção. Né? O objetivo do professor de história deve ser a construção, não só a construção, desculpem, mas a produção do raciocínio crítico do aluno, um raciocínio histórico crítico. Porque eu penso que todas as disciplinas vão fazer isso, né? A língua portuguesa, do seu jeito, a geografia, a sociologia, a filosofia. E, é claro, eu estou sempre mais ligado às ciências humanas, né? Mas o filme histórico levado à sala de aula, ele pode ser histórico em vários sentidos, por exemplo, histórico porque trata de um tema histórico, ou histórico porque é um filme que vai ser estudado de acordo com uma época. Então, por exemplo, pegar o filme Tempos Modernos, e eu não devo estudar o filme Tempos Modernos como uma representação da da Revolução Industrial, porque ele não é. Mas ele é uma produção de 1936, numa época em que os Estados Unidos está saindo da Grande Depressão de 1929, dos anos 30. Então, o filme deve ser estudado como um documento daquela época. E a maioria dos professores fazem o quê? Estudam o filme como um exemplo da Revolução Industrial. Então, se cometem muitos equívocos no estudo do cinema em sala de aula. Ele deve levar, como você disse, à reflexão, sem dúvida. Mas essa reflexão tem que ser orientada. E o filme, na verdade, tem um detalhe muito importante, né? O professor que usa filme em sala de aula deve conhecer cinema. Quer dizer, é um pressuposto. Como é que o professor de literatura não vai ler o livro? Né? Ele tem que ler o livro, tem que estudar o livro profundamente para depois levá-lo para a sala de aula. Inclusive para ele tentar encontrar caminhos dessa construção do raciocínio. No nosso caso, o raciocínio histórico. Então, isso muitas vezes não acontece. Não, olha, tem cada pecado que acontece. Se você visse os bastidores das salas, aí tanto faz, escola pública ou particular, porque eu também tenho acesso a escolas particulares. Eu já vi professor falando assim, eu preciso passar um filme para, né, final do semestre, preciso passar um filme para completar a carga horária. Então isso acontece muito, o professor não viu o filme. Eu estava fazendo uma entrevista, esse dia foi especial, numa escola pública em Curitiba, eu estava fazendo entrevista de ensino médio. E eu tinha marcado com a professora, e na hora que eu marquei com a professora, chegaram alguns alunos para conversar com ela. Uma professora muito simpática, muito alegre. Os alunos falaram assim, professora, eu trouxe o filme. E eu fiquei, né, eu falo em filme, já fiquei com os ouvidos bem abertos. Eu trouxe o filme. Eu falei, trouxe o filme? E aí, o filme é bom? A professora perguntou isso para o aluno. O filme é bom? Sim, trata-se de um filme muito bom, etc, etc. É histórico, é um filme bem feito. O aluno falando para a professora, então vamos passar. Então, quer dizer, que a professora passou o filme a partir da recomendação do aluno. Não tem problema. Inverso. Mas desde que a professora tivesse assistido, estudado o filme, entender um pouquinho da linguagem do cinema é importante, né? O que é uma câmera? Quer dizer, como que a câmera grava? Como é que o diretor direciona o nosso olhar para o filme? Como é que um filme é montado? Quer dizer, são detalhes técnicos que, para quem vai usar o filme em sala de aula, é importante. Como eu disse, o professor tem que ler o livro para levar o livro para a sala de aula. O filme tem que ser lido exaustivamente para levar em sala de aula, até porque você vai tratar de uma linguagem que é comum no dia a dia, de todos, que é o audiovisual. Então, como é que eu vou levar um audiovisual para a sala de aula que eu não conheço profundamente nem a maneira como ele foi construído? Tem um filósofo que chama Flusser, fala o seguinte, sobre a fotografia, mas que pode ser levado ao cinema. Ele diz assim, que nós temos que abrir a caixa preta, ou seja, da máquina, entender como é que ela funciona. Né? Que tipo de olhar eu posso ter a partir da fotografia. O cinema é a mesma coisa. O nosso olhar é dirigido para a tela, por um diretor. Como é que ele faz isso? Com que intenção ele faz isso? Quem é ele? Qual a história do filme? Qual a história da produção? Quer dizer, o professor tem que saber disso, senão ele não domina a ferramenta e ele vai ser facilmente também manipulado por isso. Né? Então, esse é um dos problemas que eu detectei. E quais as principais atividades que você percebeu que esses professores realizam em sala de aula? A principal delas é levar o filme como ilustração. Dos professores que eu entrevistei, 2 professores apenas tinham uma preocupação um pouco mais crítica, mas a preocupação não era levada para a prática por um deles, e apenas um professor entrevistado que tinha já feito uma especialização tratando de outras linguagens no ensino, né,
é que levou o cinema de forma mais crítica, levando como um projeto de estudo determinado filme. Assim mesmo com algumas limitações de tempo, né? Porque ele teve que pedir para os alunos assistirem o filme em casa, e aí ele fez um roteiro para assistir o filme, pediu uma produção que levasse uma reflexão histórica, portanto, o desenvolvimento de um raciocínio histórico a respeito do filme. Esse foi um professor que eu vi fazendo isso. Os demais, todos usam o filme como uma ilustração. Porque o professor também tem que ter um planejamento para a utilização da ferramenta. Sem dúvida. Tem que ter um planejamento. Ele deve ter, pelo menos, um roteiro didático, dizendo assim, eu vou passar o filme com essa intenção. Às vezes, você sabe, né, todo profissional que faz planejamento sabe que, às vezes, o planejamento fura, por algum motivo, dá algum problema. Então, sempre tem que ter um plano B, né? Na levar o filme. Os alunos já assistiram o filme, então a abordagem é diferente. Se eu vou fazer uma abordagem com um determinado filme e quero levar o filme para os alunos fazerem uma crítica sobre o filme ou uma reflexão, né, eu preciso saber, os alunos já assistiram o filme? Não. Eles podem assistir o filme em casa? O filme é um filme acessível? Por exemplo, se eu vou tratar de um filme atual, né, que seja um filme que fale sobre a história, né? Vamos pegar, por exemplo, um filme qualquer, Zooangel. Zooangel é um filme histórico. Por que ele é considerado histórico? Porque ele é um filme que foi feito recentemente sobre um passado do Brasil, sobre o regime militar e a repressão. Então eu posso pedir para os alunos assistirem em casa, dependendo da escola em que eu estou situado, eu até posso, porque eu vou ter que pensar na faixa etária dos alunos, eu vou ter que pensar na censura do filme, eu vou ter que pensar, por exemplo, no acesso ao filme. Quer dizer, os alunos podem locar esse filme numa locadora determinada perto da casa deles, é fácil esse acesso, porque se não for, eu vou ter que fazer um projeto especial, levar o filme para a escola, assistir o filme inteiro. Eu recomendo que o filme não seja interrompido, eu recomendo que o filme não seja assistido também durante as aulas, porque aula de história, salvo as que são geminadas, 50 minutos apenas. Então, como é que eu vou passar um filme em 50 minutos? Vou cortar o filme? Em partes também não... É complicado, a não ser que o aluno tenha assistido o filme previamente. Então, tudo isso tem que tomar cuidado. Senão, o filme se perde. E o filme vira só ilustração. Sandro, um instante só. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. A UFPR realiza de 26 a 28 de agosto o 5º Seminário de Cuidado Humano em Enfermagem. O evento acontece no campus Jardim Botânico. Mais informações pelo e-mail nepesc.secretaria@yahoo.com.br. Hoje quem conversa com a gente aqui no programa Em Tese é o mestre em Educação pelo FPR, Sandro Luiz Fernandes. Ele fala sobre a utilização de filmes em aulas de história durante o ensino médio. Sandro, quais os principais filmes usados por esses professores de história durante as aulas? Olha, eu percebi, assim, isso era uma curiosidade, né? Então, assim, eu fiz uma enquete nessa pesquisa perguntando assim, qual o último filme que você usou e o que você usa com mais frequência nas suas aulas. Bem, aí eles colocavam normalmente o tema e o filme. Então, por exemplo, para falar um pouco de história do Paraná, eles usavam o filme do Silvio Bach, né, A Guerra dos Pelados. Então, isso apareceu algumas vezes. Para falar em Revolução Industrial, usavam Tempos Modernos. Apareceu também algumas... É claro que apareceram filmes pontuados, assim, não com frequência, mas os que eu estou falando apareceram com frequência. Para falar, por exemplo, da transição da Idade Média para a Idade Moderna, usava O Nome da Rosa. Para falar sobre história antiga, principalmente de Roma antiga, usava O Gladiador. Então, esses filmes apareceram com frequência. E um filme que apareceu também de maneira interessante foi A Queda do Hitler, que foi o filme mais recente que apareceu, que trata dos últimos dias do Hitler na Alemanha. Todos os filmes ficção, todos. Inclusive, essa era uma questão que eu ia desenvolver no mestrado, que era como tratar esse filme de ficção em sala de aula, né? Como distanciar o aluno só do fato de ele não estar tratando história, mas está tratando de uma obra que é ficcional, ou seja, não tem nenhum compromisso com a realidade, certo? Então, a abordagem dos professores é muito frequente com o filme de ficção e
eventualmente com documentários em sala de aula também. Mas a maior parte dos filmes são filmes de ficção. E para que ele não se torne apenas ilustração durante as aulas, você elaborou uma estratégia, né, de como esse filme deve ser usado? Sim. Então, na verdade, atualmente eu tenho 2 estratégias. Uma que eu tratei na dissertação, que é a seguinte estratégia, é comparação. Então, por exemplo, eu abordei vários filmes, abordei tempos modernos, e aí falei a necessidade de comparar com produções mais atuais que falam sobre industrialização, por exemplo. Né? Eu fiz uma estratégia de apresentar tempos modernos e, por exemplo, Ou Tudo ou Nada, que é um filme inglês dos anos 90, que também fala sobre o problema da industrialização. Falei, por exemplo, de história antiga, abordar o Gladiador, as versões mais antigas, tem uma versão mais antiga do Gladiador mesmo, né? Que eu sei, essa versão mais atual do Ridley Scott é uma versão do final dos anos 90, mas tem uma outra mais antiga que é legal comparar. Por exemplo, tratar também do Ben-Hur, de Spartacus, nessa abordagem de história antiga. Mas o que eu quero exemplificar é como abordar, por exemplo, o filme A Queda, né? Então, como estratégia. Então, a estratégia é a seguinte, eu sugiro que o professor apresente isso como um projeto, como eu disse anteriormente, que o aluno assista o filme inteiro, A Queda, por exemplo, saiba que é um filme de ficção, que é um filme produzido na Alemanha, né? Não é um filme hollywoodiano, tem características de cinema hollywoodiano, no sentido de ser um filme romanceado, né? Mas é um filme muito bem feito, né? Tem a participação de atores que tentam ser muito parecidos com os personagens originais, principalmente o Goebbels, que era o chefe da propaganda nazista, e o próprio Hitler. E aí, este filme deve ser um filme que deve ter o complemento de outros 2. Uma comparação. Uma comparação. E nesse caso são 2 documentários. Um documentário produzido pelos nazistas em 1934, que é O Triunfo da Vontade, né, que tem uma cena muito interessante, que é uma tomada de um avião sobrevoando a cidade de Nuremberg, onde vai ter o congresso nazista, e essa cena desse avião sobrevoando a cidade mostra a grandeza do nazismo. Outro filme, por exemplo, que é interessante, é A Arquitetura da Destruição. É um filme mais recente, né, produzido no final dos anos 80, começo dos anos 90. E esse filme, ele apresenta uma visão do nazismo como a construção da ideia de destruição. Ou seja, os nazistas sabiam que para eles crescerem, eles tinham que destruir ou conquistar mais espaço, chamado espaço vital. Então, nesse filme apresenta como é que o Hitler e os nazistas foram construindo a ideia de conquista desse espaço por meio da destruição e da construção de uma beleza, de uma estética própria nazista. Então, esses 3 filmes associados podem levar o aluno a uma reflexão muito mais profunda sobre o que foi o nazismo, como ele foi se construindo e como ele entrou numa decadência. E essa decadência levou às consequências que nós sabemos, o Holocausto, etc, etc, e uma reconstrução da Alemanha daí a partir dos anos final dos 40 e todos os anos 50, 60 e 70 até a reunificação dos anos 90. Então, esses 3 filmes podem levar a uma reflexão, desde que seja estabelecido um roteiro didático adequado, que faça assim, o que eu quero saber, como que eu posso abordar A Queda, por exemplo. É um filme de ficção? Ótimo. O que tem ali na ficção que é uma representação da época, né? O ator, tem uma coincidência interessante, o ator que faz A Queda, o Hitler na Queda, que é o Bruno Ganz, é o mesmo ator que faz a narrativa do Arquitetura da Destruição. Quer dizer, quando o filme foi produzido, A Arquitetura da Destruição, que são pelo menos uns 10, 15 anos antes do lançamento da Queda, o ator nem pensava nisso, mas é o mesmo narrador, então ele narra toda a Arquitetura da Destruição. É um filme belíssimo, porque mostra como que o Hitler, um artista frustrado, virou o líder da Alemanha nazista, né? Então dá para se fazer essa construção a partir disso, e depois da história da decadência do nazismo, abordando passagens da Queda, e aí uma intervenção que é muito interessante, deve ser muito utilizada nessa estratégia, que é a produção de texto. A produção de texto com raciocínio do aluno a respeito do que ele está abordando, associado a leituras críticas sobre a queda efetivamente do Hitler. A participação da União Soviética, a participação dos Estados Unidos, como isso foi se construindo até conseguirem, por exemplo, encurralar o Hitler na Alemanha e fazer com que ele se suicidasse. E todo esse processo pode despertar o senso crítico. Sem dúvida, eu acho que o objetivo é este.
Quando eu falo em raciocínio histórico, eu estou falando justamente nisso, um raciocínio histórico crítico que vai fazer com que o aluno perceba que a construção do mundo atual é uma construção que deve ser entendida a partir da reflexão histórica, sempre pontuando questões como é a Alemanha hoje, como foi no passado, como a Alemanha, como no caso desse exemplo, como era a Alemanha hoje, no ano passado, qual é a situação política do passado, como é a situação política hoje. Eu acho que essas relações devem ser feitas, inclusive o filme tratado como um documento pode levar a isso. Como é que foi possível, por exemplo, fazer um filme na Alemanha crítico a respeito do nazismo no final nos anos 2000, que é a queda, por exemplo. Isso era possível naquela época. Veja, a produção, por exemplo, do O Triunfo da Vontade, de 1934, é completamente diferente da abordagem do filme da queda. Então, fazer as relações entre os dois filmes é muito importante para que o aluno seja um aluno crítico. E a disciplina de História também permite que o professor utilize diversos filmes em sala. Claro, sem dúvida, mas com aquele cuidado fundamental, que é assim, o que eu quero do filme, como o aluno como ele terá acesso a esse filme só em sala de aula. Se for só em sala de aula, tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente não pode só levar o filme para a sala de aula. O que acontece muitas vezes? Essa ilustração do filme vai fazer com que a exibição do filme em sala seja uma distração para o aluno. O aluno gosta disso, o aluno adora. Não pode virar uma sessão pipoca. Não pode virar sessão pipoca, porque senão você vai fazer o quê em sala de aula? Assistir filme só. Não, tem que ter um processo de reflexão que mostre para o aluno até que a produção do filme, a produção do cinema é algo que é visto como uma profissão como outra qualquer. Então, quer dizer, tem intenção, o filme quer ser comercializado, o filme quer fazer parte da ideia das pessoas, quer construir uma ideologia, como foram os filmes nazistas, por exemplo, dos anos 30, como foram os filmes produzidos nos Estados Unidos, nos anos 30 e 40, da tentativa de tornar a América, entre aspas, quintal dos Estados Unidos. Então, tudo isso tem que ser refletido com o aluno, para não virar, como você disse há pouco, uma sessão pipoca e só. E o filme também está presente no cotidiano de alunos e professores, o que pode facilitar também todo esse processo. Sem dúvida. Ao mesmo tempo que facilita, de novo, cuidado, porque é algo que está no nosso cotidiano. Então, o que é muito comum é o professor tratar aquilo como algo transparente, ou seja, como algo que retrata a realidade, porque está presente no dia a dia. Então, a confusão é muito comum. Confusão em que sentido? A linguagem é próxima. A linguagem é também muito próxima, então aquilo está perto da minha realidade, então eu não posso criticar aquilo. Pode sim e deve criticar, só que tem que estudar com profundidade, principalmente o professor. Então, nesse sentido, vem a minha outra estratégia, que é assim, como o nosso tempo em sala de aula é curto e às vezes fazer projeto de ensino demanda um tempo que o professor às vezes não tem, então a minha sugestão, por exemplo, é passar curtas metragens em sala de aula que podem dar significação a determinada abordagem. Tem um professor do Rio Grande do Sul que agora eu esqueci o nome dele, mas tudo bem, que fala sobre como dar significação ao filme, Gerson Severo, desculpe, lembrei. Como dar significação ao filme usando, a determinada conteúdo, determinado tema, da maneira a abordagem que o professor está dando, levando o filme. Então, é possível levar o filme para dar significação? Sim. Só que daí tomar muito cuidado também, e essa estratégia de levar, por exemplo, eu trouxe esse 11 de setembro, que é um filme que foi produzido logo um ano depois da queda das Torres Gêmeas, produzido por um francês, e esse francês, ao abordar este filme, ele pensou o seguinte, mas espera aí, eu vou convidar 11 diretores de 11 países diferentes, fazendo 11 curtas de 11 minutos, para mostrar como é que a gente pode fazer uma abordagem diferente de um mesmo tema. Então é um filme legal para o aluno perceber como eu tenho o mesmo fato, que é a queda das Torres Gêmeas. Ninguém nega o fato. As Torres Gêmeas caíram porque 2 aviões bateram. Ótimo. Agora, quais as interpretações possíveis desse fato e como a história é produzida a partir disso? Então, é um filme que pode ser usado, por exemplo, para introdução ao estudo da história, porque é um acontecimento recente, que faz parte da nossa história, mesmo sendo recente, que sofreu muitas interpretações, tem muitas polêmicas em torno dele, que o aluno pode perceber assim, é um problema, é uma questão, que é a queda das Torres Gêmeas, e como isso gera abordagens diferentes. Então, o filme é um elemento importante, mas tem que tomar muito cuidado com ele, porque qualquer diretor pode falar qualquer coisa sobre qualquer assunto.
São várias visões sobre o mesmo tema, no Várias visões caso. sobre o mesmo tema. Então é um filme interessante, fácil de ser encontrado em locadoras, quer dizer, locadoras um pouquinho mais especializadas, mas aqui em Curitiba, pelo menos, é acessível, né? E se não for o caso, pode comprar também. Eu comprei o meu pela internet sem nenhum problema, não é muito caro, assim, né? Então, quer dizer, acho que deve fazer parte da biblioteca básica de todo professor ou toda escola que tem um pouco mais de cuidado com o audiovisual. E existem outros projetos também que utilizam, que abordam o filme neste processo ensino-aprendizagem. Sim, por exemplo, atualmente eu desenvolvo no estadual um projeto que chama Cinema Comentado, que a intenção é assim, ampliar o acervo do estadual de filmes, a maior parte curtas-metragens produzidos aqui, né, localmente. E essa abordagem leva o seguinte, eu tenho filmes mais curtos para levar em sala, tratando de questões próximas, tenho muitos filmes ligados à literatura, sociologia, geografia, e esses filmes, então, eles podem ser subsídio em sala de aula para o professor. O Cinema Comentado, além de montar esse acervo, o objetivo principal dele, na verdade, é levar esses realizadores locais, sejam diretores, roteiristas, pesquisadores, para mostrar o processo de produção de um filme, que é uma profissão. Inclusive no estadual temos um curso de produção audiovisual que trata disso, né? Então levar esse filme, o diretor comentando, e nós fazemos duas coisas que eu acho muito boas. Nós temos espaço para exibição de filmes locais e espaço para reflexão sobre a produção cinematográfica local. Então o Cinema Comentado acontece dessa forma, todo sábado, às 15 horas, né? Esse sábado, dia 23, nós teremos uma apresentação especial lá, que é um grupo, esse foi lançado na semana anterior, lançado na Biblioteca Pública, o Cancha 2, que é um filme encartado num CD, né, uma coisa diferente, desculpe, um DVD encartado num livro, que mostra um pouquinho a ideia dos diretores, realizadores locais, vinculados à Faculdade de Cine e TV do Paraná, que estão produzindo bastante, muita coisa, e querem espaço para exibir, né? Então nós iremos apresentar esse filme, o Adriano Esturilo, que é o organizador maior da produção, vai estar lá presente discutindo a obra dele, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente deve estimular, ser estimulada pra caramba, né? Esse caso é o do dia 23, mas tivemos outras atividades, outros eventos anteriores. Por exemplo, o Marcos Jorge foi comentar o estômago com os alunos, né? Guto Pasco já foi, o Pioli já foi, vários cineastas já foram. Vale a pena conferir. Sem dúvida, vale a pena conferir. 15 horas no Colégio Estadual do Paraná, todos os sábados. Todos os sábados. Salvo feriados, em que emenda seu feriado, mas esse semestre não vai ter feriado. Mas, de qualquer forma, é fácil, é só entrar em contato comigo, né? Se tiver dúvida se vai ter ou não, e eu consigo aí informar rapidamente as pessoas. E para quem quiser conhecer mais sobre esse assunto, qual o contato, Sandro? Preferencialmente e-mail, né? É profe, prof.sandro@hotmail.com. Obrigada pela presença aqui no Em Tese. Nada, agradeço. Eu agradeço, acho que é minha função divulgar o meu trabalho, já que eu fiz o trabalho numa instituição pública, eu tenho que divulgar isso publicamente para todas as pessoas interessadas no assunto. Muito obrigado, agradeço também a audiência, né, os telespectadores, porque é um assunto que eu gosto muito de tratar. Obrigada. Assim nós encerramos o programa Em Tese. Envie seus comentários e sugestões para o e-mail emtese@fpr.br. Até a próxima semana.